Como a gente conversou lá a respeito de Romanos 13, agora a gente vai falar um pouquinho ainda sobre o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14, para bater um papo a respeito de autoridade, igreja, autoridade, igreja, política, leis. Então, por gentileza, Carlos, leia aí 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Sujeitai, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, eu não sei se dá para perceber que, de acordo com o texto, é para a gente ter aquela postura de submissão, de respeito, de consideração. E aí, conforme nós falamos aqui, é uma compreensão que só quem tem fé. É que nem, por exemplo, a Bíblia fala sobre a generosidade, que a alma generosa prosperará. Quem crê, tudo bem, mas quem acha que se contribuir vai faltar, né? Então a gente vê aquela situação, né, dos 5 pães e 2 peixinhos. A gente percebe que assim, Jesus pega um pouquinho de nada, mas esse pouquinho de nada é oferecido, né, é distribuído e é multiplicado. Então, mas assim, quem não crê vai entender que, fazer o quê, né? E quem não crê também não vai respeitar a autoridade. Isso é uma questão de fé. Claro que talvez possa ter uma interpretação mais segura do texto, mas até o presente momento, como a gente observa aqui, né, o versículo 13 e versículo 14, né, 13 e 14, né, por causa do Senhor. É por causa do Senhor. Eu não vou me sujeitar à autoridade por causa da autoridade. Digamos, quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal em relação à questão, né, tanto da união estável, porque na Constituição está falando para homem e mulher, só que na interpretação que o Supremo faz, o Supremo consegue ver que é possível para homem com homem e para mulher com mulher. E assim, eu olho para o texto, eu não consigo ver. E eu entendo que esse assunto deveria ser discutido no Congresso. Não sei se dá para entender. Peraí, ele acabou de falar agora há pouco que entre casamento homoafetivo e problema na saúde, na educação e na segurança, ele entende que o casamento homoafetivo é de menor importância. Eu não estou dizendo que eu concordo, né? Só fiz uma comparação que, assim, uma coisa diz respeito à vida privada dos outros, a outra tem a ver com a vida pública de cada um de nós, né? E aí, em relação a isso, independentemente se o Congresso, se o Senado se vão aprovar ou não, se a Câmara, né, ou se o Senado se vão aprovar ou não, é importante observar que eu entendo que o caminho adequado seria o quê? Os representantes do povo discutirem o problema do povo, né, de modo que a lei seja criada pela casa que fabrica leis, para que o Supremo seja o guardião dessa lei. Só que como eu não sou profissional do direito, talvez, né, um jurista, talvez alguém que trabalha com direito consiga explicar melhor isso, mas eu acho estranho, né? Eu acho estranho. Uma outra situação, como esse caso do aborto, eu entendo que era para quê? Deputados e senadores se debruçarem sobre o assunto e discutirem esse assunto, e não necessariamente o Supremo julgar esse assunto, pelo menos é o meu entendimento. Mas independentemente de eu discordar, eu entendo que assim, existe alguém maior sobre eles. Agora o presidente é o Dias Toffoli. Há uma discussão, né? Porque assim, embora ele seja do Supremo, ele era um advogado, né, que foi advogado do PT e
contam alguns, eu não cheguei a fazer nenhum levantamento, que ele foi reprovado em provas para juiz e tudo tal, mas ele está lá no Supremo. Nunca ajuizou nenhuma causa. Aí eu não sei, eu não tenho detalhes. Eu sei que assim, muita gente critica muito o fato de ele estar no Supremo, quanto mais o fato de ele ser presidente do Supremo. Mas independente disso, não vamos esquecer, ele não caiu lá de paraquedas. Alguém em quem votamos, né, o encaminhou para lá. E alguém em quem votamos o sabatinou para aprovar a entrada dele lá. O motivo que fez, quem sabatinou dá o nada consta, não faço a mínima ideia, mas deu o nada consta. Então, eu entendo como o Cláudio falou, que não vou entrar no mérito que Deus concorde, mas que Deus permite, que Deus permita e que Deus permite isso. Então, diante de uma situação dessa, pelo Senhor, por causa do Senhor, a gente se sujeita a toda a autoridade constituída entre os homens. Até porque lembra quando nós falamos que assim como o direito ele existe para que haja harmonia na sociedade, e a política existe para que haja o bem comum. Tudo bem que nem sempre o direito vai fazer justiça, né? Vai fazer até legalidade, mas justiça não sei, né? Eu acho que é uma questão até filosófica ou etimológica, né, da palavra justiça. Então, assim, eu até entendo que a justiça seja cega, ela precisa ser cega para que ela não veja quem é rico e quem é pobre, mas eu estou achando que ela está cega demais. Então, o que acontece? Eu entendo isso tudo, entretanto, né, ainda assim, o direito existe para isso, e se alguém está fazendo mau uso disso, eu entendo que existe alguém maior. A mesma coisa é a política é para o bem comum. Se não está favorecendo o bem comum, né, e vamos pensar, bem comum não é só evangélico, presidente não governa só para evangélico, presidente não governa só para heterossexual, presidente não governa só, né, para rico, presidente não governa só para pobre, presidente governa para todos, e é preciso que a classe política pense no bem comum, não bem de minoria, bem de maioria, bem de branco, bem de negro, bem de gordo, bem de magro, mas bem comum. É preciso que haja um negócio desse. E aí, sentindo não cheiro de terra molhada, né? Então, aí nesse caso, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Não é ninguém que veio do céu e falou assim: a partir de agora você vai ser presidente do Brasil. Foi constituído entre os homens. E aí, não sei se foi por tomada de poder, se é ditadura, se é democracia, se é pelo voto, mas foi constituída entre os homens. E aí, diz aqui: seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Né? Então é importante a gente olhar para isso e verificar o seguinte: tudo bem, tem muita gente que faz coisa errada e não é punida como deveria, e tem gente que é punida injustamente, a gente sabe que isso acontece, mas isso acontece, primeiro, gente, vivemos num mundo caído, ou você acha que você é sempre justo, você é sempre íntegro, você é sempre honesto, você é sempre verdadeiro, entende? E assim, é que quando é na vez do outro, a gente consegue ter fome e sede de justiça, mas quando é na vez da gente, a gente consegue ter uma explicação, né? Então, diante desse caso, né, é importante a gente ter isso em mente, que ela existe, né, para punir o que pratica o mal e honrar o que pratica o bem. Se ela não o faz, a gente precisa crer que Deus, que tem o controle de toda a situação, está cuidando disso daí. Tanto que Deus tem sustentado o seu povo, apesar de tantos anos de perseguição, de humilhação, de opressão e assim por diante.
Deixa só eu tirar daqui da frente o meu novo livro, né, Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas. Então, vamos continuar. Em relação ao que a gente falou agora há pouco, a gente observa que estas figuras de autoridade, segundo Wayne Grudem, no livro Política segundo a Bíblia, princípios que todo cristão deve conhecer, de acordo com o comentário dele, estão ali, né, essas passagens como as que a gente viu, para quê? Para que os cristãos lessem em suas devoções, mas será que foi só para isso? Será que é apenas para uma curiosidade intelectual? Ou será que como a gente falou agora há pouco, né, algumas horas anteriores, apenas para uma questão de escapismo? A Bíblia diz que nos últimos dias vai ser assim mesmo, então vamos viver. Não, eu entendo que assim, está dizendo que é desse jeito, mas se Deus não quisesse que a gente fizesse nada, por que então que Ele diz que Ele tem alguma coisa a ver com isso? Então como o caso, por exemplo, os nossos pais podem não ser perfeitos, mas foi o modo que Deus usou para que nós viéssemos ao mundo, para que nós tivéssemos consciência de existência. Eu não fui criado pelos meus pais. Então, o tipo de pais que você que não foi criado por eles, o tipo de pais que você teve, foram aqueles que adotaram você, foram aqueles que cuidaram de você e contribuíram para que você fosse quem você é. Então, uma família, com toda a imperfeição que tenha, ainda assim é um negócio de Deus. A mesma coisa em relação ao Estado. Talvez um cristão progressista, fala sério, Roberto, vai dizer que o Estado é um negócio de Deus, né? Mas assim, de acordo com a Bíblia, o Estado ele pode ser utilizado por Deus. É claro que ele pode ser um instrumento de Satanás, como o ser humano pode ser um instrumento de Deus e pode ser um instrumento de Satanás, né? Como um crente, ele pode dar lugar a Deus para agir e pode dar lugar a Satanás. Vamos pensar no discurso de ódio, de mentira, de lascívia, de rebelião, de inveja, né? Quanta coisa que o crente pode fazer, e pior ainda, em nome de Jesus, né? Que eu acho que é mais grave. E aí diante dessa, em nome de Jesus é que é pior, vamos combater o mal. E aí, diante disso, né, ele até fala, é a intenção de Deus que esses textos sejam ocultados dos governantes e mantidos em segredo pelos cristãos que os leem e que lamentam em silêncio sobre o quanto o governo se desviou dos propósitos de Deus. Sem dúvida, Deus colocou essas passagens na Bíblia não apenas para informar os cristãos sobre como eles devem se relacionar com o governo civil, mas também para que pessoas com responsabilidades governamentais saibam o que o próprio Deus espera delas. Pode-se dizer o mesmo de outras passagens bíblicas que nos instruem a respeito dos padrões morais de Deus, da natureza e do propósito da criação dos seres humanos, a imagem de Deus, dos propósitos de Deus para a terra e dos princípios referentes a bons e maus governos. Todos esses ensinamentos são relevantes para aqueles que ocupam cargos no governo e devemos falar a seu respeito e transmiti-los sempre que tivermos oportunidade. E aí, eu não sei se dá para entender que muitas vezes as pessoas elas olham para uma situação dessa e veem o seguinte: não, mas o Estado é laico. Sim, o Estado é laico, mas o brasileiro, ele é religioso, ou ele tem uma consciência filosófica, ele tem além de ter a crença, ele tem o direito a ter a liberdade dessa crença, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a religião do Santo Daime, né, que toma o chá é alucinógeno, gente, mas a lei autoriza que o pessoal, na prática da sua devoção, tome o chá. Fora da prática devocional, da reunião religiosa, aí não pode, porque ele é alucinógeno, entende? Ele é entorpecente.
Então o que acontece? Diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que nós temos a liberdade religiosa, mas ao mesmo tempo que nós temos a liberdade religiosa, nós não podemos impor a religião ao Estado. Mas nós podemos, de alguma forma, até no trabalho de capelania, de aconselhamento, né, de orientação. Por exemplo, o Billy Graham, ele foi conselheiro de presidente da República dos Estados Unidos. Então, a gente pode fazer coisas do tipo. A gente pode ser coluna da nossa geração, não na caneta da lei, mas no discurso da palavra. E eu não sei se dá para perceber que às vezes a gente quer ir na caneta da lei. Esse não, nosso papel é profético. Nosso papel é ministerial. O nosso papel, né, é um papel de orientação espiritual. Então o que a gente pode fazer? Você pode tentar uma audiência com o prefeito da sua cidade e falar com ele: eu gostaria de conversar com o senhor. E de repente ele pensa que você vai lá para pedir alguma coisa. Pois não, o que o senhor deseja? Digamos que vai ficar aquela fila até você ser atendido, né? Tem um monte de gente na sua frente. E aí, quando ele pensar que você aguentou tantos dias, ou meses, ou anos para ser atendido, e ele fala: pois não, o que o senhor quer que eu lhe faça? Não, eu não marquei uma audiência para o senhor fazer nada por mim. Eu vim porque eu gostaria de orar pelo senhor. O senhor me autoriza? Olha como é que as coisas seriam diferentes. Porque geralmente são os políticos que procuram os evangélicos no período de eleição. Que legal seria se os evangélicos procurassem os políticos não no período de eleição, não para conseguir azulejo, para conseguir ônibus, para conseguir né, para conseguir emprego para o filho, tá entendendo? Entende? Para conseguir benefício de não sei o que lá, não. Procurar o político como voz profética no município. Olha, eu vim aqui para orar por você. Eu gostaria de compartilhar com o senhor um texto. O senhor me autoriza? Se ele falar: desculpa, mas assim, eu tenho mais o que fazer. Tudo bem, então o senhor me desculpe e tudo tal. Eu lamento que assim, eu esperei tanto tempo para poder ter essa audiência aqui, e o senhor, para ser recebido dessa forma pelo senhor, a autoridade da minha cidade. Mas eu gostaria que o senhor soubesse que nossa igreja está orando pelo senhor. Eu acho que seria outra coisa, né? Eu acho que causaria um impacto. O problema é que geralmente os políticos conhecem a gente como o quê? Gente que está no pênis da mão para pedir alguma coisa. Como eu disse, lembra da questão de documentação? O pessoal na minha igreja quis fazer festa de rua. Eu falei: tá legal, vamos fazer. Mas vamos fazer tudo direitinho. Prefeitura. Aí a prefeitura começa, né? Batalhão, bombeiro, guarda municipal, não sei o que lá e tal, legal. Aí vem a exigência, abaixo assinado com a assinatura de morador, parará, tudo bacana. Aí o pessoal tomou até um susto, né? Tava tendo a festa, aí tá no meio, que assim não deu para entrar o carro, porque a rua tava cheia, né? Aí vem um policial militar com um fuzil assim no ombro, né? E aí nisso, eu gostaria de falar com o pastor da Igreja Batista. Aí o pessoal já ficou, né? Como assim? Ih, meu Deus do céu, vão levar meu pastor, né? Aí nisso o pessoal: pastor, tem polícia te procurando. Aí o que acontece? Eu vou lá, aí nisso: pastor, agora eu não lembro qual foi a patente, sou fulano de tal. Gostaria de dizer que assim, nós estamos patrulhando aqui a área, mas como está tendo uma incursão no lugar tal, então estão precisando de reforço, mas o número do meu WhatsApp está aqui, qualquer coisa o senhor me manda uma mensagem. Depois eu até perdi o número dele, né? Aí, porque de repente talvez eu pudesse até mandar mensagem posteriormente. E aí nesse caso, olha como é que as coisas são. Aí teve situações que eu falava assim: olha, o pessoal aqui está preocupado, a gente tem que interromper a festa da rua. Pastor, pode ficar tranquilo porque já resolvemos a situação. Você acha que eu perguntei que situação que resolveu? Claro que eu não perguntei. Eu só falei: gente, fiquem tranquilos que está tudo resolvido. Alguém perguntou alguma coisa? Também não. E se perguntasse eu não ia dizer, eu também não sabia, né? E eu não sei de nada. Não quero saber. Só não tenho raiva de quem sabe. E aí nesse caso... Esse outro vídeo que eu estudei, a respeito da igreja, né? E como se comportar, pedir essa permissão, ter toda a estrutura é muito importante. Porque acontece...
legal, o vizinho vai denunciar, vai passar vergonha, entende? Vai processar, vai passar vergonha. Lembra, a gente só deve temer autoridade se a gente estiver no erro. Claro que há situações em que as autoridades não colaboram. Por exemplo, vou pegar a situação da minha igreja. A gente está tentando resolver documentação. Se um dia acontecer qualquer coisa, a primeira coisa que eu vou dizer: procura fulano de tal, vê se não tem um documento lá. Procura o responsável de lugar tal, vê se não tem um documento lá. Procura o doutor fulano de tal, nosso advogado, a gente gastou tantos mil reais para ele resolver esse negócio, vê se a gente não fez alguma coisa. Tudo bem, a gente pode estar no erro. Agora, o senhor está olhando nos meus olhos e o senhor está vendo, a gente não está no erro porque a gente quer estar no erro. A gente tirou dinheiro de onde não tinha para pagar advogado, a gente bateu de porta em porta, a gente correu atrás de processo em prefeitura para resolver o nosso problema. Isso é bem diferente de a gente não ter feito nada. Claro que eu não quero que uma coisa ruim aconteça, mas quando a coisa ruim acontece, né, que nem agora o incêndio do Museu Nacional, percebe que um joga para o outro, a Boate Kids, lembra? Um jogando para o outro, né? Então, se acontece um sinistro na igreja da gente, primeiro todo mundo vai tentar se eximir e botar na conta da igreja. Na igreja a gente sabe que na cruz só cabe um, né? A gente sabe quem vai para a cruz, né? A gente sabe quem vai para a cruz. Jesus, porque Jesus não é porque Jesus já foi, né? Depois de Jesus a gente sabe quem vai para a cruz. E aí acontece, quando vier essa situação, não, desculpa, tem isso. A gente está assim. Entende? O bom de você andar direito é isso. Quando, por exemplo, tem uma blitz na via que eu estou passando, o que eu faço? Acendo a luz do salão e minha luz é de LED, é bem clara. Meu vidro da frente não é filmado. Ontem, por exemplo, eu fui pregar numa região que eu tinha que entrar com o farol baixo, luz do salão aceso e alerta piscando. Meu vidro não era filmado, eu podia andar com tranquilidade. Tem gente que bota o vidro filmado para se proteger. No meu caso, vamos olhar para lá, vamos ver uma mulher, um bebê, tá bom. Eu vou meter o bicho com o bebê e detalhe, não está nem no colo, está no bebê conforto. Eu vou meter o bicho com uma mulher e um bebê no bebê conforto. Pelo amor de Deus, né? Então o que acontece? São situações, né, que assim, eu entrei sabendo que podia acontecer alguma coisa, eu não pregasse naquele lugar. Eu voltando para casa, sabia que eu podia fazer alguma coisa. Mas o que acontece? Não estava com a preocupação de quem deve. Quando, por exemplo, tem uma blitz, por exemplo, um pouco depois, eu passei por uma viatura, né? A viatura estava parada. Aí eu olhei e falei assim, para mim existe viatura, né? Mas tudo bem. Aí sem mágoa no coração, né? E aí nisso, passou, pode me parar. Eu acendo a luz, abaixo o farol, as duas mãos no volante e faço assim para o policial. Não estou devendo. Estou devendo o banco, porque eu tive que pagar o IPVA, né? Eu tive que fazer a vistoria, comprar 2 pneus, tive que fazer um monte de coisa, né? Enquanto passa o carro do ovo, com a placa pendurada no arame, com o para-choque na fita isolante, eu morri no dinheiro, estou no saldo negativo no banco, né? Polícia não me para. Mas agora eu tenho que me desdobrar. Então, olha o estado, que agora que eu falo estado do país, né? Olha o estado onde eu vivo, né? Que me deixa nesse estado, né? Enquanto, por exemplo, tanta gente que tem tão mais do que eu, tem tantos benefícios, né? É como, eu ia falar do auxílio moradia de juiz, mas aí o pessoal vai lembrar de presidente, deixa pra lá. Então, diante dessa situação, né, é importante a gente lembrar, né, que assim, eu e você precisamos, né, falar para as figuras de autoridade sobre aquilo que assim, olha, você pode até não crer em Deus, mas existe alguém maior do que você. Você pode até não acreditar que Deus existe. Você pode até dizer que não existe aquele ser que mandou o seu filho, que veio na cruz e tudo tal.
Mas vamos pensar o seguinte: você pode até não acreditar nisso tudo, mas você acredita que o bolo que você come foi um acidente entre os ovos, a farinha de trigo, o fermento, né, que acidentalmente caíram na batedeira e bateu e acidentalmente foi para o forno e ficou na temperatura certa e ficou pronto? Eu acho que o universo é mais complexo que um bolo, né? E se você acha, né, que não tem nada maior do que você nessa existência e que não existe uma lei universal que um dia pode pegar você na curva, tá bom. Eu vejo que essa lei tem nome, ela é Deus. E eu vejo que essa lei, ela tem uma legislação, que são as escrituras sagradas. Você não precisa acreditar nisso, mas eu acredito que deve ter alguma lei moral no seu coração. E essa lei moral pode estar vendo o seguinte, que aquele apartamento caro, aqueles dólares lá no exterior, a escola cara em que seu filho estuda, o carro caro que o seu filho tem, né, as joias caríssimas que sua esposa usa, custou a vida do meu avô, custou a vida do meu neto, custou a vida do meu vizinho, custou a vida do meu colega, custou a vida de um monte de garoto, né, que coloca a arma na cintura achando que é alguma coisa, quando eles são apenas produtos descartáveis para que gente importante que nunca vai entrar numa cadeia, né, esteja tirando proveito de algumas situações. Então, uma hora, chefe, uma hora Deus vai fazer justiça, uma hora a morte vai morrer, uma hora a maldade vai ter fim. Aí o que acontece? Eu só sei de um negócio. Eu posso estar errado e o senhor pode estar certo. Se eu estou errado, claro, na sua perspectiva, como a minha perspectiva é de fé, então eu não tenho dificuldade com isso, eu creio. Mas no seu caso, como o senhor não é um homem de fé, então o senhor pode ter uma dúvida. Então vamos na sua dúvida. Eu posso estar errado, mas mesmo errado, então tudo bem. Digamos que não tem céu, não tem inferno, não tem Deus, não tem Jesus. Digamos que não tem nada disso. Eu honrei minha família, eu paguei minhas contas, eu fui um bom vizinho, eu fui um bom funcionário, eu tentei ser uma boa pessoa, falhei, paguei minhas dívidas com juros, resolvi isso, resolvi aquilo, e beleza, vivi. Agora, se o senhor estiver errado, chora. O bicho vai pegar do outro lado. Então não se dá para o senhor perceber que é o seguinte: se eu tiver certo, eu ganho aqui e ganho lá. Se eu tiver errado, eu perco aqui e só tenho aqui. Mas se o senhor tiver errado, o senhor até ganha aqui há alguns anos, de repente uns 80, 90. Acho que com 100 o senhor já perdeu um pouco a qualidade de vida, com mais dinheiro que tem, né? Aí agora, uma coisa eu sei: 90 anos aqui, uma eternidade lá, é com o senhor mesmo, né? Então, sabe que eu e você, a gente possa perceber que assim, principalmente nós que estamos numa democracia, né? Como ele diz aqui, outro argumento a favor da influência cristã expressiva sobre o governo se aplica a qualquer um que viva numa democracia, pois nesse sistema, uma parte considerável do poder do governo é confiada aos cidadãos em geral por meio das eleições. Ter a possibilidade de votar significa ter uma parcela do poder para governar. E aí eu lembro de uma frase que eu não sei de quem é, que o problema do Brasil são os brasileiros, né? Porque o político corrupto não caiu de paraquedas, o policial corrupto não veio de Marte, né? Ele sai da sociedade, que talvez se fosse sociedade japonesa, talvez o Brasil fosse diferente. E aí nesse caso, né, ter a possibilidade de votar, né, dar essa responsabilidade para a gente, de modo que todos os cidadãos com idade para votar, eles têm uma responsabilidade não apenas diante da sociedade, mas também diante de Deus, né? Por quê? Porque eles sabem o que Deus espera do governo civil e sabe, né, quais são os padrões que o governo deve seguir, e sabe que pode contribuir para que gente assim, gente séria, esteja lá. Não simplesmente é porque é crente. Não, porque é o seguinte: eu não vou entrar no ônibus só porque o motorista é crente, pelo amor de Deus. Ele é crente, mas não sabe dirigir, o que adianta? Né? Agora, se é um camarada ético, se é um cara correto,
esse cara está perto do reino. Ele pode não estar no reino, mas está perto. Agora ele é crente, está todo torto, pelo amor de Deus, né? E aí, para a gente terminar já, para a gente poder ir embora, né, eu queria que a gente fechasse aqui, né? Isso acontece quando as igrejas ensinam o que a Bíblia diz sobre governo e política. E aí o Wayne Grudem fala: sei que há diferença de opinião entre os pastores quanto ao nível de detalhamento do ensino acerca de questões políticas específicas. Por exemplo, se tratarão de aborto, eutanásia, auxílio aos pobres, forças armadas, defesa nacional, uso e cuidado no meio ambiente ou natureza do casamento. Sem dúvida, porém, é responsabilidade dos pastores ensinar algumas dessas questões específicas de forma que não se atenham apenas à declaração: os cristãos devem votar de modo consciente. Afinal, quem mais ensinará aos cristãos exatamente de que maneira a Bíblia se aplica a questões políticas específicas? Os pastores considerariam correto orientar os membros de sua igreja apenas por alto a respeito de outras áreas da vida? Será que nos limitaríamos a dizer: vocês têm responsabilidade de educar seus filhos de acordo com princípios cristãos, sem oferecer explicação alguma a respeito desses princípios? Consideraríamos correto dizer às pessoas no mundo dos negócios: você tem responsabilidade de atuar nessa área conforme os princípios cristãos, sem entrar em detalhes sobre esses princípios? A gente agora há pouco não falou da documentação da igreja, né? E aí nisso, claro que não. Os pastores são responsáveis por apresentar ensino bíblico criterioso e explicar exatamente de que maneira os ensinamentos da Bíblia se aplicam às diversas situações específicas da vida, o que certamente deve incluir instrução a respeito de questões de governo e de política. Então vamos pensar o seguinte, né? Se as prefeituras são como são, se a gente tem essa dificuldade toda de legalizar a documentação da igreja, assim, não é um problema, né, da Baixada Fluminense, da cidade do Rio de Janeiro. A gente vê que a cada acidente que acontece, a gente vê que é um problema de várias prefeituras. Há problemas não apenas em relação a prefeituras, mas em relação à questão do Estado, né? Porque tem o corpo de bombeiros. Então, várias situações, algumas comarcas, algumas coisas são muito difíceis da gente fazer, né? Agora já reparou o CNPJ, declaração de renda, parece que é um pouco mais rápido, né, para resolver, mas deixa quieto. E aí nesse caso, então assim, muita coisa é difícil para gente resolver. A gente sabe disso, mas por quê? Por causa de forças políticas. Então, às vezes a gente está preocupado se o gay vai casar ou se não vai, e a gente não está preocupado, né, se aquele político evangélico está envolvido em merenda de criança, se aquele político evangélico está envolvido em gente morrendo em fila de transplante de órgãos, se tem gente, por exemplo, gente, né, como é que eu posso dizer, ensinando o que não era para ensinar para as nossas crianças na escola e não ensinando o que era para ensinar nas escolas.